Mas eu vou tentar recuperar. Quando a gente fala de Jung, e vocês vão aprender Jung ainda, o pessoal das 8, hoje eu encerro Sexologia, e aí a gente já vai entrar nas escolas psicanalíticas, né, que é o fechamento do curso. Então vocês só vão ver as escolas psicanalíticas no final. Quando a Leslie fez a formação dela, e acho que a da Flávia também você viu as escolas psicanalíticas no começo, não foi? Foi. Eu costumava fazer o caminho que o Zimmermann faz nos livros dele. O que ele faz? O Zimmermann pega a psicanálise, que é a psicanálise, depois ele apresenta as 7 grandes escolas da psicanálise, apresenta isso, e depois ele constrói a teoria. Eu fazia isso, só que eu comecei a perceber uma coisa. É como se eu trouxesse todas as teorias para pessoas que não sabem ainda nenhuma. Sabe assim, é como se você chegasse para uma criança e oferecesse para ela todas as opções religiosas para a criança escolher. E aí a criança, qual é a maturidade que ela tem de escolher? Ela vai escolhendo na imaturidade dela. E o problema é que, uma vez escolhido, você vai naquele caminho. Então eu, de certa forma, trazia um desfoque ao invés de focar. Então você dava um direito de escolha para alguém que ainda não dá conta de exercer esse direito, porque não sabe nem o que é psicanálise. E aí eu inverti o caminho. Agora, o curso todo está estruturado em Freud, como é que Freud construiu a psicanálise, por que Freud não é Jung, por que Freud não é Adler, por que Freud não é Reich, que momento que se separaram, foram os primeiros encontros. E aí, depois que você tem toda essa estrutura freudiana, o que Freud pensou sobre isso, agora você está apta para, inclusive, criticar Freud, falar, olha, o que ele fala é besteira, e eu acho que eu prefiro fechar com Adler, prefiro fechar com Jung e assim por diante. Mas para isso você tem que entender como é que Freud, qual foi a lógica de Freud, porque você começa a questionar Freud antes de entender como é que ele pensou tudo isso. Vocês entenderam por que eu inverti? Então, quando você traz personalidade para Jung, não é a personalidade de Freud. Não tem nada a ver. O MBTI, que é excelente, que mostra o seu perfil, mostra, traz as suas características, ele está mostrando o seu tipo psicológico, não é sua personalidade freudiana. O que é um tipo psicológico? É como se fosse um temperamento. Então Jung faz um vínculo de comportamentos ligados àquilo que é intuitivo, àquilo que é sensitivo, a pessoa que é introvertida, que é extrovertida, quer dizer, como é que eu construo o meu conhecimento de mundo? Como é que eu me agrego ao mundo? Como é que eu reajo às interferências externas? Como é que as minhas inteligências com as quais eu nasço, como é que eu interajo ela? E aí Jung foi percebendo que nós temos 4 tipos básicos, vezes 4, vai dar 16 formas de agir. 16 comportamentos, que monta uma sopinha de letra. Vocês vão perceber que todas elas começam com I ou com E. Quer dizer, então, automaticamente, você está dizendo assim, ou eu sou introvertido, ou eu sou extrovertido. Ele vai perceber que ele vai colocar uma palavra T ou F. Ou eu sou pensador, pensativo, thinking, ou eu sou sensitivo, feeling. Então, ele vai colocando expressões ligadas a isso, e ele vai fazendo essa sopa de letras. Não é o Jung que faz isso, é o Myers e Briggs que colocaram, catalogaram e montaram. E começou a surgir grupos, porque isso é fácil, você pega um questionário, você entra lá vocês entram no 16personalities, né, .com.org, né, você entra ali, tem um testezinho, ou você entra, por exemplo, no Inspira, ele faz o teste. E é um pessoal que vende um relatório. Você entra no Inspira, você preenche o testezinho, ele te diz quem é o seu tipo psicológico, aí ele te vende um coach disso, ou te vende um aconselhamento, uma orientação dentro desse caminho. Você quer conhecer mais sobre isso? Ele vai vender isso para você. Só que se você for no YouTube, tudo isso que ele está vendendo está lá em cursos, palestras gratuitas. Vários psicólogos junguianos, analistas, né, junguianos que estão apresentando essa teoria. E é riquíssima. Só que isso não tem a ver com personalidade para Freud. Aí vem a pergunta, então pera um pouquinho, se MBTI, apesar de ser discutido na teoria da personalidade em Jung, não é discutir personalidade, pergunta, o que é personalidade para Freud? O que você já detém de conhecimento dessa perspectiva? O que é uma personalidade nesse viés freudiano? Eu entendo que é o meu modo de ser. Eu Modo acho de que ser? é o meu MBTI em contato com o mundo, em contato com as minhas experiências. Daí eu crio tipo um self. A colocação é boa. É esse meu tipo, meu MBTI,
no momento em que eles se confrontam com a minha história. Quando? A resposta está boa e está nesse caminho mesmo. Mas só vamos avançar nela no sentido assim, em que momento isso... Porque, por exemplo, eu tenho 18 anos de idade. Né? Na minha idade... Foi construído. Eu tenho hoje 18 anos de idade. Não é o meu modo de ser que foi construído desde que eu nasci. Isso. Eu, com a minha idade, estou montando minha personalidade? Sim. E aí? Não, ela já está montada. Ela foi Já montada. foi montada lá. Ela teve um período de construção. Hã? Faz Não tem só a idade faz- dele, ele falou que ele tinha 18. Você tem 20, né? Não, tem 15. Você tem 15. Não é aquela que é montada na fase oral, tal, e falha. Mas é porque eu tenho mais juízo. Eu acho que sim. Eu não fico me lançando no chão, correndo atrás de cachorro. Ela sabe o que eu falei. Desculpa, Rosimar, que você falou. Não, eu falei que a que foi montada na fase nossa, lá, oral, anal. Então vamos interpretar que eu, ao nascer, eu começo a me construir. Mas lembra, não esqueça o que a gente estuda, narcisismo. Eu construo um mundo fora de mim para trazer para dentro de mim. Quando eu estou fazendo esse movimento de construir o meu mundo, eu começo a construir o meu mundo com as minhas ferramentas, com as minhas experiências. E aí vem uma questão que eu mandei para vocês no livro do Poder do Hábito, que ele vai trazer muito disso, para mostrar que aquilo não é só coach, aquilo não é cognitivo comportamental, mas trabalha com a perspectiva psicanalítica no sentido de a gente compreender que as formas como eu monto as saídas para os meus dilemas, para os meus dramas do dia a dia, elas sempre se repetirão. Então é mais ou menos assim, aquilo que uma vez eu aprendi, está aprendido. Então, assim, na minha experiência, estou amadurecendo. Lembra, como é que eu amadureço? E aí vem a má compreensão de Freud. Né? Eu amadureço, eu sou um ser ligado à pulsão. A pulsão minha está ligada à minha libido. Eu sou um ser pulsional. As minhas pulsões estão acontecendo. E quando elas estão acontecendo, o que eu começo a fazer? Eu começo a resolver os meus problemas baseado na pulsão e na minha história. Começo a construir minha vida. E no momento que eu enfrento frustração, o que é a frustração? O limite do meu desejo. No momento que o meu desejo não pode ser realizado por algum motivo, eu gero dentro de mim a sensação de frustração. Como é que eu resolvo a minha frustração? Então, essas soluções que eu estou tomando, eu estou criando sulcos, caminhos, veios, lugares que todas as vezes que novamente eu tiver frustração, eu vou repetir com uma questão econômica. Nosso cérebro, a nossa mente é extremamente econômica. Não de economizar, mas de ter regras. Querem ver hoje, neurologia trabalhando um tema muito parecido com isso? O que se descobriu? Uma criança, com 6 meses de vida, ela ouve praticamente todos os sons que o ser humano dá conta de falar. Todos. Todos. Com 7 meses, ela começa a não ouvir mais todos os sons. Porque ela ficou surda? Não, o cérebro dela começa a desligar tudo que ela não usou. Então o que acontece? Você pega uma criança e você pega um brasileiro falando português e um hindu, e aí o hindu tem o jeito dele falar, o experimento que eu vi foi nesse contexto, em inglês e o hindu, né? E ele tem algumas palavras que nós não escutamos, mas o hindu escuta. Então nós escutamos as palavras como iguais, como idênticas, mas o hindu distingue uma palavra da outra no ouvido dele. E aí o que acontece? A criança com 6 meses, antes de 6 meses, quando o hindu fala aquela palavra e outro hindu também fala a outra palavra que nós escutamos igualzinha, ele percebe a distinção entre uma e outra. Agora, se a criança não é hindu e ela já tem mais de 6 meses, quando os dois falam essas palavras que são diferentes para o hindu, a criança não localiza mais diferença, igual nós adultos. Então o que se descobriu? Que até aquela idade estava tudo aberto, mas no momento em que se descobriu algo, você deixa de enxergar as outras saídas. Seria mais ou menos assim. Vou dar um exemplo bem simplório, né? O elevador daqui, ele é inteligente. Então você vai ali no totem, diz o andar que você vai, meu consultório 8º andar, clico 8, e aí eu, elevador A, aí vou lá no elevador A, aí entro, não é isso? Aí eu pego esse elevador daqui. Tem dia que eu entro e fico esperando. Aí eu falei, nossa, tá demorando. Aí eu olho,
eu tenho que apertar. O que o meu cérebro está fazendo? Ele entende, como eu pego todo dia o elevador, que eu entro e aperto um botão, eu crio um hábito. E assim, não importa o ambiente que eu estou, por uma questão de economia, ele começa a deletar tudo aquilo que eu não uso. Então o que acontece? Na minha história libidinal, pulsional, que está amadurecendo, é aquilo que Freud chama de psicossexualidade. Me definam por que psicossexualidade. Vocês já viram isso? Por que esse nome? Psicossexualidade. História psicossexual. Como é que é a minha construção de ego? É meu contato com o mundo. Como é que acontece o meu contato com o mundo? Ele é pulsional, ele é libidinal, ele está ligado ao erótico. E o que é erótico? Se disser que uma revista pornográfica, está errado. O que é o erótico? São sentidos. São sentidos. Todas as zonas do meu corpo que começo a sentir, elas são eróticas. Por que são eróticas? Elas me causam prazer. Então, a criança mama é erótico, ela está sentindo o mundo. A criança sente o cheiro do leite, é erótico. A criança enxerga as figuras paternas do ser humano, isso é erótico, porque ela está conhecendo por meio do prazer, do contato. Mas uma vez montado, está montado. Não tem aquele negócio, montei e vou montar de novo. Montou. A casa está montada e ela vai ser daquele jeito para a vida toda. Porque ela não veio para estaca zero para ficar montando de novo. Montou, está montado. Né? Então, na minha psicossexualidade, na forma como eu fui vivendo cada momento erótico da minha história, conforme o meu corpo foi amadurecendo, eu fui construindo um jeito de ser. E quando isso termina de se fechar? Quando o meu neurológico está completo. E quando isso acontece? Possivelmente perto dos 12, 13 anos, né? Que é quando a gente tem um fechamento de toda essa questão compreensiva, cognitiva, depois nós temos um amadurecimento disso até o fechamento da adolescência, fechamento, 18, 20 anos. Não essa adolescência funcional que nós temos hoje, que o rapaz tem 30, 40 anos, é adolescente, mora com os pais. Isso é adolescência funcional, mas o corpo já fez o fechamento. E quando a gente faz testes com a criança, com testes psicológicos, a idade que nós entendemos da criança, não importa quanto ela tem, é de 12 anos. Deixa eu pegar o desenho de vocês agora. E vai ser a oficina que eu vou passar depois no futuro para vocês de desenho, um curso sobre isso. Né? E eu pego o desenho, entrego para a Leslie esse desenho. Ela me faz o desenho, e se eu falar assim, ok, se o desenho é de uma criança de 12 anos, eu estou dizendo assim, você é adulta. Mas o seu desenho nunca será acima de uma criança de 12 anos. Por quê? Porque com 12 anos você chegou à plenitude de quem você de fato é. Agora você só vai amadurecer e usar todas essas ferramentas. O que Freud falava era isso. Eu vou amadurecer na minha psicossexualidade. Quando é que eu chego no ápice, no máximo da minha psicossexualidade? Quando é que eu encontro com o meu último momento de amadurecimento da minha psique erótica? 12 anos, 11 anos. Quando? Quando começa a adolescência. Naquele momento, fecho. Agora eu vou ter o fechamento disso, da minha idade. Então, eu passo 13, 14, 15, 18, 20, né? Fechamento. Mas eu já fui apresentado a essa psicossexualidade. Então, o que vai acontecer? Uma vez construído, eu não volto atrás para reconstruir. Então, imagina uma criança, isso agora ainda é recapitulando, imagina uma criança que na sua psicossexualidade, quem assistiu o filme, vamos falar sobre Kevin, né? A Leslie e a Flávia participaram da discussão desse filme. Né? Mas quando a gente assiste o filme, a gente vai perceber que quando a criança nasce, o Kevin nasce, a mãe não tem contato. Lembra? Ela não tem contato, ela pega o filho, ela fica minando o filho distante dela, ela não tem toque com o filho, ela não abraça o filho. Então, o que se percebeu na escola francesa sobre essa discussão? Não havia pele, não havia contato. Então, essa criança não constrói um mundo de contato. Quando ela constrói essa presença dela no mundo, na psicossexualidade dessa linha, ela constrói um mundo agressivo, um mundo que despreza ela, um mundo que não acolhe. Então, se esse mundo não acolhe, ela não constrói mundo. Então, nós vemos pessoas que começam a criar uma fissura, um rompimento
um estressor no momento onde nada existe. Então nós vamos chamar de anobjetal, né? E aí nós talvez tenhamos uma explicação para pessoas que têm comportamento border, que vocês vão aprender melhor depois, que têm um comportamento psicopático, né? Perverso, onde a pessoa em sofrimento não identifica o outro. Ela se torna extremamente egoísta. Por quê? Porque o outro não existia, o outro é agressivo. Agora, essa criança, nessa fase, ela é acolhida, ela sente o corpo da mãe, ela sente o calor, toda essa vivência ela tem. Então, ela consegue superar a psicossexualidade dela nesse momento, ela ultrapassa esses 3 meses aqui, e ela caminha aqui, ó, Freud chamava de 0, nós estamos chamando de 3, tá? Até 18 meses, e Freud chama essa fase aqui de temporal. Porque nessa fase, a criança tinha um determinado comportamento. E se nesse momento ela tem um estressor, e eu já vou avançar a tela para esse caminho, depois a gente busca a recapitulação disso, essa apostila que vocês vão ter, tá, gente? Esse material que está aqui, que é o fechamento, é aquilo que eu falei, agora eu não estou caminhando mais no texto, mas estou caminhando na teoria, para a gente poder fechar isso. Isso tudo tem a ver com essa teoria aqui, a teoria libidinal, né? O Freud abandonou, então, nesse momento da catarse, ele abandonou as técnicas hipnóticas. Por que não valia? Não, é porque ele percebeu que tinha coisas melhores, né? E ele começa a trabalhar isso. Enfrentou o sofrimento aqui, olha só. Fixação como foco da energia. Ele vai dizer assim, em alguns casos, o foco sobre a energia da libido de uma pessoa pode permanecer numa fase inicial de desenvolvimento que Freud se referia como fixação. Quando isso acontece, a energia pode ser muito ligada a esse estágio de desenvolvimento e a pessoa ficará presa nessa fase até que o conflito seja resolvido. A questão é que como esse conflito adquiriu um tônus, uma força não mais real, não está ligado ao real, mas a algo que significa alguma coisa, nunca mais será resolvida. Por quê? Porque ele não está perdido. Sabe, um objeto que você perde, e você sabe que perdeu, mas perdeu o quê? Não se sabe que perdeu, mas sabe que houve a perda. Sabe essa sensação? Então, imagina uma energia perdida e você fica tentando recuperá-la. Todas as vezes que essa criança, agora adulto, enfrenta um problema, ele volta a um tempo em que o problema surgiu e ele tentou resolver, porque a energia está presa ali. Isso o Freud vai chamar de catexia, uma energia presa. E isso cria um ponto de fricção, de rompimento, de fixação. Então, fixou. Isso diz quem eu vou ser o resto da minha vida. Toda vez que eu enfrentar um problema, eu vou resolver daquele jeito. E eu crio um jeito de ser. Percebe? Isso não é Jung. Isso não é teoria da personalidade de Jung, de Adler, das pessoas que falam assim, é o meu jeito de ser, minha máscara. Não, isso é o meu jeito de ser criado na minha história. Isso é a personalidade. Isso é a personalidade. Eu não nasço com ela. Ela é criada na minha história. E é por isso que eu vou ter 2 filhos, e os 2 filhos vão ser diferentes um do outro, porque cada um teve uma forma de interagir com o mundo. Não é cada um teve um mundo diferente. Eu vou usar uma frase do Ortega y Gasset, que não é um psicanalista, é um filósofo, e ele vai dizer assim, o homem é o homem seu mundo. Então, quando eu falo do homem, eu não posso dizer o homem. O Ortega y Gasset vai dizer assim, o homem é o homem em seu mundo. Então, o seu filho, você tem 2 filhos. O filho A é o homem e o mundo dele. E o filho B é o homem e o mundo dele. O mundo dos 2 é igual, impossível. Porque nunca os 2 ocuparam o mesmo local, tempo e espaço. Impossível. A gente tenta igualar, mas é conforme a pessoa percebe aquela cena. E conforme ela percebe, ela sofre do jeito dela. Aí tem aquilo que você falou. Então é o tipo psicológico dela em confronto. Eu falei, perfeito. A única coisa que Freud não falava de tipo psicológico, mas ele podia dizer que era o temperamento da pessoa. Quer dizer, aquela pessoa bruta que vai com aquilo que ela herdou do pai, que ela herdou dos antepassados, aquele jeito de ser familiar dela, da origem dela, em confronto com a vida dela. E isso gerará um jeito de ser para a vida toda. Eu agora, na minha altura dos meus 18 anos de idade, né, 18 mais alguns dias, né, eu na altura, parei de comemorar os 18 anos por isso, né, então vai fazer. Eu na altura dos meus 53 anos de idade, quando eu olho para um problema, eu enfrento com a idade que eu tive quando eu enfrentei o grande problema da minha vida. Qual?
Não sei. E necessariamente tem que ter uma fixação em alguma fase. Ninguém Sim. passa por ela sem ter fixado alguma Pois é, coisa. se eu passar por toda a minha história, lembra, a história da minha psicossexualidade é do 0 até, vamos jogar 12 anos, tá? 12 anos que é o ápice da minha adolescência. Né? Na verdade, até o fechamento da minha adolescência, 18 anos. Mas de 0 a 12, usando esse padrão da psicologia, com a pedagogia, tudo junto, amadurecimento neurológico, se nesse trajeto todo eu dei conta de ser protegido no meu mundo, ajudado, apoiado, não sofri tanto, não tive uma gripe muito forte, não levei um tombo, não levei uma surra do colega da escola, não apanhei demais da mãe, sabe, vidinha perfeita, fui preservado, então talvez eu tenha um caráter, uma personalidade, que a gente vai chamar de personalidade genital. Por que genital? Porque é o último momento da minha estruturação. Então, quem é o perfil genital? A gente vai ver daqui a pouco, mas é o mais maduro possível. Ah, então ele é melhor que o oral? Não. Porque agora, tanto o genital quanto o oral tornaram-se adultos, mas estressados, e no jeito deles agirem, eles agirão conforme o estilo deles. Então o genital ele tem mais ferramentas. Então talvez ele dê conta de passar com mais tranquilidade algum tipo de apuro. Só que ele vai ter o jeito dele de viver, que é diferente do oral. Se eu quer contratar um vendedor, um cara que vai lá e corre atrás, talvez um oral seja bom. Por quê? Ele fala muito. Ele busca as pessoas, ele corre atrás. Você quer contratar um contador, um controlador, uma pessoa que seja muito sensato, econômico, que guarde dinheiro? Contrata um com personalidade anal. Por quê? Porque ele controla as coisas. É o padrão dele. Você quer contratar uma pessoa agressiva? Né? Agressivo no sentido positivo, né? que luta, que mexe com venda, com coach, sabe, não se derrota, que disputa papel, que é um político, alguma coisa assim, uma pessoa fálica. Por quê? Porque ele vai disputar papel. Entenderam? Não tem personalidade boa, personalidade ruim. Cada personalidade montou um jeito de ser, um calo. Então, vou chamar fixação de calo, e esse meu calo vai deixar eu andando de tal jeito. Qual é o jeito certo? Não, é uma maturidade. Eu amadureci desse jeito. Entenderam? Isso é fixação. Vou resolver isso? Não, porque está preso num tempo que eu não identifico mais. Mas eu só vou entender, e agora se me dói, aí eu consigo voltar lá para tentar tirar essa dor. Ou uma dor falsa, porque em outros textos Freud vai falar de memórias encobridoras, que é quando eu construo uma história que não é real, mas ela é necessária. O Freud também acreditava que cada indivíduo só tinha uma certa quantia dessa energia psíquica. Uma vez que a quantidade de energia disponível é limitada, ele sugeriu que os diferentes processos mentais competem pelo que tem disponível. Então, nesse texto de fixação, que ele vai dizer, eu tenho energia, pulsão acontecendo dentro de mim. E se eu me fixei, boa parte da minha energia está sendo gasta na minha fixação. Então, quando eu estou estressado, o que vai acontecer? Oi, Sônia, pode entrar. Pode entrar aqui. A Cláudia não chegou, né? Acho que ainda não. Desculpa. Ah, Agora tá. Ela tá com a luz. É verdade. Isso aí o que acontece? Essa fixação da minha energia, então tenta imaginar a seguinte situação. Você está enfrentando um momento estressante. Então o que vai acontecer? A sua energia toda vai para o ponto de fixação, ele é um ralo. Vocês já ouviram falar de ralo energético? A gente vê isso na bioenergética, na questão mais esotérica, mais tal. A psicanálise fala de um ralo de energia, que é o ponto de fixação. Então, toda vez que eu estou estressado, isso vira um ralo, drena a minha energia para o meu jeito de ser. Escorre por ali. Então, o que eu preciso fazer? Tirar a pessoa do estresse, dessa angústia, para que aquela fixação dela não vire algo que vá devorá-la. Por isso vem a frasezinha simples, decifra-me ou devoro-te. Ou você entende por que você está tendo angústia, ou a angústia te detona, ela acaba com você. Ah, não, eu vou ser superior. PNL, né? Daqui para frente, eu vou estar sentindo minha vida. Todo dia eu levanto, respiro, abraço uma árvore. Isso é ótimo. Se você se engajar nisso, se isso te evitar ir para o ralo. Agora, lembra, o ralo está existindo ali. O fato de você se segurar na árvore, ter toda essa perspectiva de vida, se ela não te tirar da angústia, e o que te tira da angústia? O que a psicanálise percebe? Só te tira da angústia se você enfrentar o que te angustia. Você quer o que você deseja? Entenderam o porquê da frase?
Então eu preciso de coragem para enfrentar aquilo que eu desejo. Vamos ver isso na vida real, né? O pequeno Hans chega diante do pai, ele está fóbico, ele tem medo de cavalo, ele não sai de casa, ele tem angústia. Um menininho de 4 anos que não consegue mais sair de casa. Imagina esse quadro, imagina o desespero dos pais. E o pai chega para o pequeno Hans e fala assim: você quer que o papai morra? E o pequeno Hans fala assim: quero. E como é que o pai tira a angústia do pequeno Hans? Primeiro, o pequeno Hans enfrenta o que ele deseja. E o pai fala assim: papai não vai morrer. Acabou a fobia do menino. De forma simples, ele enfrentou o que ele desejava e ele descobriu de uma figura de autoridade que o que ele desejava não vai acontecer. Então não adianta ele querer que o pai morra, porque o pai não vai morrer. Aí ele não sente mais culpa. Ufa, então o fato de eu querer que você morra, você... Ele não fala isso, agora eu estou... Né? O fato de eu querer que você morra, você não vai morrer. Não vou. Ai, que bom. Aí ele deixa de deslocar, de se defender. Então ele estava usando a defesa do ego para que o ralo não detonasse a vida dele. Qual era o ralo desse menino naquele momento? Havia um desejo acontecendo. Ele enfrenta isso, olha, ele tem 4 anos. Se o ralo começa a acontecer em torno de 4 anos, a fixação estiver nesse ponto, nós temos um menino que vai competir com o pai em papel. E talvez ele tenha um ponto de fixação que ele vai chamar de fálico. Não é genital, é fálico. Entenderam? Avançando então. Então, por exemplo, Freud sugeriu que o ato da repressão, ou manter as memórias fora da consciência, requer uma quantidade enorme de energia psíquica. Qualquer processo mental que requer muita energia para se manter tem um efeito sobre a capacidade da mente funcionar normalmente. Então, assim, pessoa vem para a terapia. Ao vir para a terapia, ela vem estressada, ela vem tendo que segurar a história dela. Eu estava entrevistando uma pessoa, e a pessoa me conta a história de um estupro, um abuso que ela sofreu quando tinha 7 anos de idade. E eu chego e pergunto assim, mas quando você falou sobre isso? Eu falei sobre isso há 3 anos atrás. Quantos anos você tem? 20. Então você passou 10 anos da sua vida sem falar sobre isso. Foi. Mas como foi isso? Aconteceu o abuso, a pessoa foi presa, fui para a terapia, a psicóloga me ajudou a esquecer isso, e eu nunca mais toquei nesse assunto. E quando esse assunto veio de novo? Quando eu tentei me matar. Entenderam? Ela precisava pôr isso para fora. E eu falei assim, mas por que você tentou se matar? Porque eu me sinto suja, me sinto culpada. Eu acho, olha o sofrimento. Uma pessoa agora de 20 anos diz assim, porque eu acho que eu fui culpada. Ela acusa a criança dela de 7 anos de ter permitido que um homem de 20 e poucos anos abusasse dela. Olha o sofrimento intenso. Olha a angústia que está sendo gerada. No momento que ela libera, ela fala sobre isso, ela se desobriga de guardar um segredo dela mesma. Então, quando ela faz esse caminho, é o que o Freud está chamando aqui de... Deixa eu só apagar essa telinha aqui do velocímetro. Ela está... Onde é que eu estou? Pulei muito para trás? Ela é desobrigada de ficar tentando segurar. Então, assim, o grande sofrimento a pessoa fala assim, estou desmotivada. Não sei se vocês lembram dessa parte da aula que eu falo. Fulano está desmotivado. Não existem pessoas desmotivadas. Eu estou desanimado. Então, você já foi enterrado? Porque o que é desanimado? A palavra, pega essa palavra. Vocês lembram? Sem ânimo, morreu. Sem vida. Sem vida. Ânimo é vida. Se eu estou desanimada, eu estou morto. Existem pessoas mortas que chegam no consultório? Não. Pessoas mortas estão no cemitério. Mas se a pessoa está desanimada, é que ela não sabe qual está sendo o ralo da vida dela. E o ralo são os problemas dela. Por quê? Porque ela passou a ser o problema. É o que ela acaba de dizer assim do sintoma. Nós somos o nosso sintoma. Então nós precisamos simplesmente fechar o ralo. De que jeito? Impedindo que haja vazão? Aí morre de uma vez. Não. É fazer com que o ralo não tenha mais esse poder de sucção e que a energia não vá toda para lá. Como? Colocando no seu devido lugar. Encare o que você deseja. O que você quer de fato.
E a pessoa só vai dar conta de fazer isso se ela não for julgada. Né? Então é por isso que Freud vai colocar esses estados. Né? Então, libido, ela é mais que sexo. A gente tem, nossa, a minha libido diminuiu. A gente tem essa expressão usual, né? Nossa, fulano diminuiu a libido, vai lá pedir um hormônio no médico e tal. Libido não é só sexo. Libido é prazer. Tomar um sorvete, né? É ter libido. Então nós temos aqui, embora o termo libido tenha assumido o significado abertamente sexual, no mundo de hoje, para Freud, representa toda energia psíquica, não apenas a energia sexual. Quando nós vimos sobre sublimação, o que nós vimos? Pegar parte da nossa libido, das nossas forças pulsionais e usarmos elas em coisas que são úteis para a sociedade, úteis para nós. Então você vai conseguir não ter toda a libido direcionada à sexualidade. Ontem eu estava vendo, você já assistiu aquela série The Good Doctor? Nunca assistiram? Como? The Good Doctor. Que é o Do autista. Vocês assistiram? Uhum. Eu estava assistindo um episódio ontem onde tinha um pedófilo. Vocês já viram essa parte? O pedófilo, ele tenta se castrar. Primeiro ele toma hormônio feminino, só que começa a fazer mal para ele. E aí os médicos falam, ele está querendo virar mulher, está alterando o corpo, o que é isso? E quando vão falar com ele, ele fala assim, não. Aí ele confessa, eu tenho desejos que eu não tenho condição de conter. Então eu vejo mulheres e eu não me contenho, eu tento, há um desejo de eu fazer muita coisa má. Só que alguns médicos desconfiam que não é só isso. Aí desconfiam que ele é pedófilo. Porque a quantidade que ele está tomando de hormônio é muito forte. E não precisava daquela quantidade. Então, só que aí a discussão ética é assim, ele é pedófilo ou não é pedófilo? E eles, entendendo a história dele, ele nunca fez mal para nenhuma criança. Então ele começa a sofrer porque o desejo veio, e quando o desejo veio, ele ficou aterrorizado da monstruosidade que ele podia fazer. E ele prefere, aí chega no final, já estragando o episódio, no final ele se mata. Né? Ele já dá o spoiler logo, ele se mata porque ele tenta se castrar, se mutilar, ele tenta arrancar o testículo, ele não dá conta. E aí os médicos vão tirar o testículo dele porque ele recusou tomar remédio para necrosar, então é um direito dele não tomar remédio. E ele fica no hospital, a hora que está necrosando ele vai morrer, aí os médicos se interferem e aí eles podem, por lei, tirar o testículo dele. Só que se eles tiram o testículo dele, aí ele morre porque deu uma deficiência de hormônio. E aí eles são obrigados a reconstruir ele. Então quando ele se percebe, diante de todo aquele sofrimento, não resolver o problema dele, se mata. Então assim, é bem tenso, é um episódio bem tenso para mostrar isso. A angústia de desejar algo e não dar conta, não querer aceitar aquilo que recusa. E a pergunta que no futuro eu poderia fazer nesse quadro é, essa pessoa é perversa? E vocês que já são psicanalistas, ela é perversa? Eu não. Porque se ele fosse Não, é ele não psicológico. daria conta. Não se coloca no lugar do outro, não é perversa. E talvez não seja psicótico também. Não, porque ele detém o próprio Eu corpo. acho que Ele só está se perdeu. sofrendo. Não deu conta. Ele está em sofrimento profundo. Sofrimento, e o sofrimento também ligado ao Porque ele não corpo. chegou a fazer nada. Não, É só no pensamento. é um fantasma. Tem consciência. Tem consciência, se coloca no lugar Se do outro. colocou. Isso surge quando nasce um Ele se sobrinho. controla, ele se detém. Ele se detém. O problema é que ele exige tanta força dele que aí o caminho é matar, é se matar. Então talvez uma investigação descobrisse outros fenômenos acontecendo ali. Mas de perversão não. Porque ele se cobrou muito, no caso. E aí vem até a discussão, todo pedófilo, todo pedófilo ele é perverso? Talvez não. Ele Se acontece. chega a praticar, Mesmo se chegar a praticar, porque ele talvez tenha remorso, tenha culpa, se penitencie de alguma forma. mas e o ato? O ato Ele é não perverso. deixa... Ah, tá, ele é pedófilo, tá, Sim, mas ele não é pedófilo é porque- necessariamente Porque se a gente fizer essa confusão, o perverso não cabe tratamento psicanalítico. O perverso, por quê? Porque ele não tem insight, ele não tem culpa. Mas se a pessoa está carregando a culpa, talvez caia. Porque tem uns que se arrependem, né? Ele só não tem força. E aí vem as propostas, castração química, etc. Né? Então, não há pessoas sem libido, há pessoas usando sua libido naquilo que não percebem, né? Os seus sintomas. E aí, teoria da fixação, ela vai surgir então
no terceiro momento, então nós temos a questão pulsional, agora nós temos a teoria da fixação. Quando eu falo de teoria da personalidade, estou falando desse Freud maduro, do Freud velho, que vai dizer assim, nós nos construímos desse jeito, isso não é defeito, pessoas que resolvem dessa forma, é o jeito deles resolverem. Então, olha, Freud vai construir esse termo para designar um apego permanente da libido a um estágio inicial e mais primitivo do desenvolvimento, ou ainda, forte apego à pessoa ou coisas especialmente mórbido, formado na infância e que leva a um comportamento neurótico e imaturo. Quer dizer, eu, adulto, sempre resolverei como criança. Sempre. Né? Freud acreditava que muitos traços de personalidade do adulto podem ser rastreados para fixações em um ou mais estágios do desenvolvimento. Oral, anal, fálico ou genital. De modo que a fixação, o que é fixação? Definição. Conflito não resolvido ou desligamento emocional causada por excessos ou por frustração. A pessoa obsessiva, ela carrega a culpa de ter tido o que não podia ter. Entendem o caminho? Então ela vai sempre ter o padrão culpa. Toda vez que ela tiver algo, ela vai achar que ela não devia ter aquilo. Toda vez que ela escolher alguma coisa, ela vai invalidar a própria escolha com a dúvida, porque ela não tem direito de ter aquilo. Então a única forma dela ter direito de ter aquilo é se ela invalidar a escolha dela. Então o obsessivo que padece de dúvida o tempo todo, ele já escolheu. Ele só não tem coragem de admitir que ele escolheu. Por quê? Porque se ele admitir, aí o processo de culpa vem e fala, então você não pode ter isso. Entende a dinâmica do sofrimento humano? Em seu livro, em 1905, 13 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é isso que eu pedi que vocês lessem, né? Freud distingue fixações de objetivos sexuais preliminares, como no caso dos voyeurs, e de sequelas da escolha de objeto infantil. Uma fixação incestuosa para sua libido. Então, assim, ele vai dizer assim, que as fixações podem se posicionar na própria pessoa ou naquilo que está externo à própria pessoa, que representa alguma coisa. E aí a gente foi avançando, Freud teoriza que algumas pessoas podem desenvolver fixação psicológica devido a uma ou mais das seguintes causas, né? Falta de gratificação adequada durante uma das fases de desenvolvimento psicossexual, a falta ou excesso. A culpa é na fase oral? Anal. Anal. Depois da oral. A oral Isso. é o quê? A oral, agora eu vou apresentar para vocês o perfil da oral, que é o que a gente viu, então, dentro dos estágios. Então, nós temos esses estágios aqui. Todos são, então, se a gente trabalha essa linha aqui, nós temos aqui o oral, o anal, o fálico, o processo de latência e a adolescência. Então, nós temos aqui processos em que acontece uma progressão, uma fixação e uma regressão. Então, o caminho que é feito é mais ou menos assim. Eu tenho uma história, uma psicossexualidade, e nessa minha psicossexualidade, eu tenho progressão. Aí eu fixo. Aí eu continuo avançando. Enfrentei um novo problema. Não deveria ser natural que agora eu resolva o problema com essas ferramentas? Regressão. Então, o que vai dar minha personalidade é a fixação. Isso. É esse evento. Exatamente. E a pessoa pode ter duas fixações? Pois é. Inicialmente, Freud até comenta A gente fica... fixado em mais de um ponto. Então, a pessoa pode ter mais de uma fixação, porém, a primeira fixação mais forte é que vai ser marcante e vai dar o jeito da pessoa ser. Armando, tem algumas pessoas que falam sobre a coisa da mamadeira, né? Trazem aqui. A criança não pode ficar mamando por muito tempo e usa a fase oral como argumento. Isso é Não fixação? pela- Isso tem não. alguma coisa a ver? Não, como fixação, não. Porque Mas daí isso existe- talvez faça a criança se tornar-se uma criança ou muito dependente ou uma criança que não tolera a frustração. Por exemplo, você está dizendo tirar o seio da mamadeira? Não, Ou não deixar a mamadeira, criança com mamadeira? Deixar, assim. Porque tem... Depois da fase oral, continuar com a mamadeira. Até na escola do meu filho, na educação infantil, eles falavam sobre isso. que não era Isso na verdade, não tem a ver com a seio. fixação, mas tem a ver com maturidade. A maturidade exige que eu abandone as roupas imaturas. E a mamadeira é uma roupa da fase oral. É a mesma coisa, por exemplo, a gente não vê socialmente nenhum problema numa criança de 6 anos tomar mamadeira, socialmente falando.
mas a gente vê problemas de uma criança de 6 anos ainda fazer cocô na fralda. Então, por que é que eu não É a vejo? Porque mesma coisa. é a mesma coisa. Você não tá, a criança não está. 5 anos. Então, mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Ela, 5 anos, ela não tem mais que usar a fralda. Ela começa a parar de usar a fralda com 2 anos. 3 anos ela já abandonou a fralda. Porque o foco dela não é anal mais, é genital. Mas e se a criança fizer isso? Talvez, a hipótese que ela tenha progredido, enfrentou o problema, regrediu e ela travou aqui. Aquele adulto que faz xixi na cama, ele tá na fase anal. Não, o xixi na cama tem a ver com a fase, assim, a fase É, anal. Sim. então, Só que a fase anal, a fase de controle, e fazer xixi na cama, para a psicanálise, é masturbação. O processo é de masturbação. Por quê? Porque ele carrega todo o prazer anal de controle libidinal, ligado a uma relação sexual sem ter sexo em si, a masturbação. A frase que a gente poderia dizer assim, eu estou resolvendo os meus problemas comigo mesmo, por isso que é uma masturbação. O caminho é esse. Então, toda criança que começa a fazer xixi na cama, ela está enfrentando um problema, está vivenciando um medo. E aí ela resolve no próprio corpo. E o adulto, a mesma coisa. Falou da fralda tirar até os 3 anos, o ideal, né? Isso. Mas e no turno? Não é o ideal, ela vai tirar. E no turno, segue o mesmo Não, ela vai. regra? Sim, não, é o que vai acontecer. A criança, no processo de maturidade dela, aos 3 anos, ela começa a não precisar mais disso. Então ela vai abrir mão disso, vagarosamente. Então ela vai ter todo o caminho de tentar regredir. Ela está amadurecendo a nova fase dela. Isso é exato? Deu 3 anos? Não, a criança está amadurecendo. Se ela ainda utiliza o piniquinho, não utiliza o piniquinho, ela não tem ainda controle dos músculos dela. Ela já deveria ter. Então ela está controlando desse jeito. Entendeu? Toda vez que a criança passou dos 3 anos, ela está ainda usando a fralda durante o dia, ela está manipulando. Se ela está usando ainda durante a noite, ainda existe um processo que ela está se sentindo insegura. Ela não conseguiu avançar por um processo de insegurança. Tem uma criança que ele não faz na patente, Uhum. só na fralda. Aí entra a questão, por que não faz? Quer dizer, há um medo acontecer com a patente? O que essa patente representa para essa criança? A gente, o que a gente não pode é patologizar. A mãe já falou que cantou musiquinha, leu livrinho, fez É várias... desfocar disso. O caminho talvez seja não tocar nesse assunto. Existem caminhos cognitivos comportamentais de recondicionamento que podem ser usados. A psicanálise não se opõe a isso, é recondicionar, né? De recompensar, tal, você faz esse caminho e a criança vai se liberando disso vagarosamente. Mas o caminho psicodinâmico é não trazer isso. Lembra, fazer cocô. Nós estamos falando de crianças que têm um problema. A criança pode ter um problema de contenção, de retenção, de não dar conta de segurar, problema na bexiga. Estamos descartando essas possibilidades médicas. Estamos entendendo só como uma questão psicodinâmica, o sofrimento está acontecendo. O cocô, o xixi é controle. Sempre será controle. E eu tenho que controlar os meus músculos. Se o cocô e o xixi é controle, eu preciso desempoderar a criança desse ato dela. Então, quando ela fizer cocô e xixi, qual é a minha reação a esse ato dela? Nenhuma. Zero. Indiferença. Porque se eu falar, não, eu bato, você está criando pontos de fixação. Se a fixação dela é anal e você bate, ela sofreu. Para onde ela volta? Você está fazendo ela voltar para o mesmo lugar. E é inconsciente o processo. Então, alguns pais batem, corrigem, reprimem, dão castigo. Humilha na frente dos Humilha. outros. Esse não é o caminho. Então, qual é o caminho? Horrível. O caminho é trazer a criança para um processo de amadurecer sem medo. Ela entender que o próximo passo pode ser dado. E qual é o próximo passo? Ela já está controlando o esfíncter. Então, fisiologicamente, ela controla. Por que ela está à noite relaxando desse jeito? Então, ajuda ela a amadurecer. Como é que você vai ajudar a amadurecer? O primeiro passo é não valida a escolha dela. Ela está fazendo uma escolha regressiva. Ela está dando esse caminho aqui, ó. Ela está regredindo, né? Está fazendo progressão, fixou, agora ela está regredindo. Ajuda ela a avançar. Vamos entender aqui o que é a fase. Eu vou avançar aqui na fase. Orlando, Sim. isso entra, assim, vocês estão falando quando a criança
ela segura o cocô, ela fala pra mãe, não quero fazer cocô, mas daí tem que curar a fralda pra ela fazer cocô. É, o que ela está mencionando É. isso. Ele não faz da patente. Só meu filho fazia isso Uhum. também. Ela tem que pôr a fralda pra ele fazer durante o dia, Você à usou algum noite. método específico para acabar isso ou foi natural? Não, mas uma coisa assim, não me importava, era assim, põe fralda, põe punha. E aí um dia no futebol, ele veio, mãe, preciso fazer cocô. Ele ia fazer 5 anos. E eu falei, filho, mas não tem fralda. Mas assim, né? Isso, Ele não falou, deu importância. então vamos pro banheiro. Eu falei, filho, não tem fralda. Ele falou, eu faço na patente. E aí fez, aí acabou. Não foi natural. É natural. Por isso que eu falei assim, descartou as causas médicas, a criança não está doente. Para de estressar. Lembra, a criança é sintoma dos pais. Essa criança percebe, por exemplo, numa investigação psicológica, psicanalítica, o que o terapeuta vai investigar? Ele vai investigar se a criança está sendo estressada, se a criança está tendo que ter controle. Dar controle da vida, né, dos pais para a criança, e os pais fazem isso. Tem que tomar uma decisão, vai mudar, não vai mudar, vai separar, não vai separar, vai comprar algo, não vai comprar, e envolve aquela criança que não está preparada para ajudar a escolher. A criança, ela não tem ferramentas. Qual é a ferramenta dela? Fazer cocô, não fazer cocô. Então ela trava o intestinozinho, porque aí ela cria uma fixação. Então a forma dela solucionar isso, quando ela estiver adulta, ela vai tentar ter controle, porque a gente vai perceber que essa fase, ela apaga o local fisiológico, mas permanece o sentido de ter controle de. Que pode depois ter resultado uma dorzinha de barriga também. Mas aí perde o local ânus, passa a ter controle sobre. Olha, essa fase aqui, olha o que ela está aqui, que está acontecendo, né? Aquisição esperada. O que se espera de 2 a 3 anos de idade de uma criança? Autocontrole e autonomia. Então a criança tem que ser deixada. Se ela fez o cocô, deixa ela ficar suja. Não deu fralda, não queria. É diferente. Olha, eu não vou te dar fralda porque não sei o quê, você está na idade, você precisa. Estressou a criança. Para quê? Deu a atenção dela, ela se sente ridicularizada. Vamos pensar na Sabine Spielrein, a aluna do Jung, a paciente do Jung, né? Quando o pai bate nela, ela tem orgasmo. Agora ela é adulta, né? Alguém fica bravo com ela, ela tem orgasmo. Então ela volta, regressão para essa fase. Então qual é o caminho? Desestressa, deixa a autonomia. Fez cocô? Fica com cocô. Claro que o adulto vai ver o limite disso. Está chegando visita, não quer expor a criança, não quer humilhar. Aí não. Mas vai ter sabedoria para isso. Agora, aquele cuidado excessivo, então assim, a criança precisa começar a ter autonomia. É por isso que alguns pedagogos orientam os Inclusive para filhos. se limparem, se quiserem ir para o banheiro e limpar sozinho. Sim, com o risco dela fazer uma lambança. Tudo sob um certo controle. Por exemplo, algumas pessoas orientam crianças de 2, 3 anos, você não coloca mais fralda e deixa ela sentir o incômodo da calcinha suja de xixi. Aí a criança. Ele largou, porque ele percebe que está incomodando, ele não está incomodando as outras pessoas. Agora, se você vê, eu vou trocar, pronto, ó. Ele Aí falou você assim, nunca eu fiz Ela está com 3. né? Porque é desconfortável. percebe que o desconforto adulto não é da criança? Então a gente tem que só entender isso. O adulto está se sentindo incomodado. Então aí você dá uma ferramenta para a criança manipular. Não, eu perguntei porque Agora, eu tenho caminhos. uma prima Assim, de que ela tem agora, acho que ela 17 anos. E minha tia relatou pra mim que ela, se tem alguma coisa que ajuda, né? Porque ela mexia na cama, minha prima, eu não sabia. Dúvidas, que de vez em quando esse dia a tia ela faz exame de câncer e ela tá fazendo com frequência. Eu achei que era emocional. É 17 anos. é emocional, é controle. Eu preciso controlar alguma coisa na vida. Então, como é que. Porque a minha tia descobriu, né? Mas que controlar, câncer. descontrolando, eu não tô Sim, entendendo. é porque o controle. Porque A criança, ao soltar o intestino, ela controla o ambiente. Cheiro, os pais param tudo para socorrer ela, controla o ambiente. tipo, a mãe dela tem que trocar o lençol da cama, coberto toda noite. Controle. Né? Então, de uma certa forma, minha tia tá dando atenção pra ela. Exatamente. Tem também E é inconsciente, pensei não é nessa forma. planejado. Eu pensei nessa forma. Então, como é que você precisa desestressar? Uma ferramenta que a gente usa bem interessante com criança nessa fase, 5 aninhos,
vai brincar de massinha com ela. Uhum. É argila, compra argila e a criança vai pegar massinha, ela vai fazer o cocôzinho dela ali. Ó. Então ela começa a tirar daquilo que ela produz, e ela projeta naquilo que ela produz com a mão. Então ela não precisará controlar aqui. Então você vai começar a fazer jogos com a criança, só que você não vai contar que você está fazendo isso. Jogos de controle, onde a criança começa a controlar coisas. Vamos fazer massinha, vamos fazer arvorezinha, vamos fazer um vaso, vou ensinar. Ela está controlando, e aí como ela está memorizada, cocô, massinha, aquilo que eu faço, agora eu estou fazendo, aí ela pode perceber que ela pode controlar fora. Brincadeiras de controle, de equilíbrio. Na escola ela está aprendendo isso, a se equilibrar, a caminhar com um pé só, jogar amarelinha, tudo ela está aprendendo na escola, é controle. Então ela começa a aprender que ela não precisa controlar as coisas com o cocô dela. E aí, porque quando adulta, ela talvez solte o intestino, tenha dor de barriga, tenha problemas de controle, e você dá o quê? Ela vai usar massinha, e eu passo para alguns pacientes, ó, carrega a massinha, você está com muita raiva, começa a amassar essa massinha, amassa, vai jogar fora. Né? Passa para aquela massinha todos os seus sofrimentos, sua angústia. Quer dizer, é uma forma de você dizer assim, não resolve dentro de você, resolve fora. É a mesma coisa de falar, você está com raiva, vai lá dar um murro na parede, quebra a mão, né? Então assim, ó, está com raiva, pega uma massinha, esmaga, joga fora. Ou Você faz só está trazendo. boxe, Faz boxe, Muay Thai. vai no Muay Thai, dá murro, xinga, dá uns gritos, né? Porque resolve fora. Porque nós temos a tendência de resolver. O anal, ele resolve dentro. E ele resolve tanto dentro que ele adoece, mas não adoece o corpo. Ele adoece ao ponto de querer se matar. Entendeu? Porque é um processo narcísico. E quando a criança não tem nenhum problema de fazer assim, de intestino solto ou preso, mas sempre avisa os pais quando vai fazer cocô. Grande já, tipo, grande assim, depois dos 5 anos. De repente, mãe, vou fazer cocô. Ela vai sozinha pro banheiro, faz tudo sozinha, vai ter que avisar todo mundo. Pede permissão. E qual é a reação dos pais? Tá bom. Entendeu? Ela tem resposta. Ela está dizendo assim, observa aquilo que eu faço. E o pai está observando, a mãe está observando. Então qual é o caminho de fazer? Não tem a reação mais sobre isso. Mas perceba que ele está. Não responde, mas percebe que está pedindo atenção de alguma forma. Ele está deixando de ter atenção em algum momento. Ele está se vendo não tendo atenção em algum momento, e aí então aquele momento é. Ali ele pode falar que ele quer atenção. Isso, Não, é. não, Ele só Pior que é projeta. uma Não, se ele situação tem que todo atenção. mundo acaba voltando a atenção. Quer atenção, Sim. entendeu? Isso Com a gente certeza. escuta. Aí ele tem. É. Eu vou Você beber sempre água, projeta. você escuta, mas eu tô indo fazer por você escuta. Não, e acontece o oposto também. Eu trabalhei com um caso interessante. Está na hora de. Não consigo Para ler. saber. Como que eu identifico? Ela voltou. Voltou? É. Como que eu identifico onde é essa minha fixação? Então, não, vamos. Agora Olha vai isso. ser agora. Vai ser agora. É bem difícil. Ah, eu quero saber qual que é a minha. Deixa eu só. Eu trabalhei com um caso interessante. Tem alguma coisa a ver com o Freud, que ele fazia hipnose para alcançar esse ponto ou não? Não, é na avaliação do comportamento, do sintoma. Ah, tá. Freud descobre, quando vocês Daí forem estudar as ela estruturas, faz, se é no sintoma, não é? O livro ela fala disso. mas ela não trabalha essas estruturas necessariamente, Ah. ela trabalha as defesas. Freud vai trabalhar As isso quando vai defesas. trabalhar as neuroses, porque aqui nós estamos vendo a origem das neuroses. O que aconteceu com ele? Sexual. Mas daí essas defesas que eu crio é em função desse meu retorno a essa fixação? Tá ligado a essas Não. coisas ou não? Desculpa, eu fui ver ali. Aham. Pode falar de novo. Não, as defesas que eu crio, as defesas lá que a Ana trabalhou, Certo. elas são criadas em função desse retorno que eu faço? Não. Não tô As ligada. defesas são construídas como formas de eu não sofrer com o externo. É um caminho, são dois caminhos Mas distintos as que defesas acontecem. também não criam minha personalidade? Não. O que Não. elas criam? A minha personalidade que usa as defesas. As defesas são criadas no contato do ego com a realidade. Tenta imaginar o seguinte: toda vez que alguma coisa, você corta uma maçã, a maçã tem contato com o oxigênio, ela não cria aquela. Fica preto. É Oxida, né? Isso, oxida. Por quê? Porque teve contato com o oxigênio. Isso é o ego. Ao ter contato com a realidade, eu começo a me defender. Isso são as defesas do ego.
As defesas não são de uma estrutura, mas uma estrutura se apega muito às defesas criadas naquela idade. Entendeu a diferença? Então, assim, as defesas não são de uma estrutura. Por exemplo, uma pessoa anal pode se defender com defesas que surgiram na fase oral, porque são do ego. Mas, normalmente, ela vai buscar as defesas mais vinculadas, mais próximas daquela fase da fixação. Que são mais comuns. Por isso que o louco, como ele tem defesas pré-genitais, ele não usa defesas posteriores. Por que aconteceu? Toda vez que ele enfrenta um problema, ele regride. A gente não pode esquecer dessa matriz, né? Pena que deu esse Por pane, isso né? que ele fica todo... Por exemplo, eu tenho esse amadurecimento, certo? Fixou. Eu continuo amadurecendo. Sim. Tive um problema, eu não deveria, então, ter. Certo. Não, porque eu já tenho. É como se eu... É mais ou menos assim. Quando uma pessoa casa, e ela casa assim, falando assim, se não der certo, eu separo. Primeira crise que ela faz, qual é a frase que vem? Não deu certo. Então, qual é a saída? Separa. Se ela tiver esse caminho construído, o casamento vai acabar. Então, o que a pessoa precisa, ao se casar, construir? Não tem essa saída. Porque daí ela faz dar certo. Entendeu? Se eu tenho uma porta de saída, eu vou usar a porta de saída. Você está no avião. Tem porta de emergência. Mas você sabe que você sai pela porta de emergência, com o avião lá em cima, você vai morrer. Então, você tem saída? Não. Mas o avião está caindo. Tem que cair junto. Vai cair do mesmo jeito. Vai cair. Então vamos cair pelo menos com essa couraça protegendo ele. Pelo Pode menos dar uma se saída. salvar. Exatamente. Então é mais ou menos isso. Quando eu enfrento um problema, eu tenho a porta de saída, já foi montada. Eu sempre vou vir para cá. Não importa a idade que eu tenha, eu volto para cá. Mas essas defesas foram construídas? Foram, elas estão disponíveis. E no processo terapêutico? O que vai acontecer? O que eu vou desfixar? Só que eu já criei um jeito de viver. Então o que acontece? A pessoa perde o jeito, perde a necessidade de ficar resolvendo esse jeito, mas ela já tem o jeito de andar normal da vida dela. Conseguiram entender isso? A terapia vai fazer a pessoa aliviar e não precisar resolver. Ela tem mais formas de lidar com isso. Você não precisa mais ter dor de barriga para resolver seus problemas. Né? E foi mesmo. Aqui, deixa eu só ver se eu... Só vou ter que entender melhor, porque eu não consegui pegar a diferença, assim, a parte das defesas, porque as defesas elas são criadas também em determinado momento. Só ver se reconheceu aí. Não, acho que foi isso, né? HDMI. Só ver se eu localizo aqui. Ok, acho que agora vai. Onde é que está o ok daqui? Vocês conseguem chegar aí? Ah, isso aí mesmo. É nesse, mas... Como é que eu dou? Enter aqui. Tem. Não, sem sinal. Sem sinal. Alguma coisa no carro. Ainda bem que o Leandro não tá aqui, né, Orlando? Pois é, mas eu não tô com outro notebook, peguei da minha filha. Você já pensou? Que força. Ainda fiz Não, isso. que ela falou a verdade, que o dela tava precisando trocar também. É vendo? Foi isso. Todos Tá envelheceram. todo mundo com notebook. Até o trem aí, como é o nome disso? Data Show. Tá chorando. Esse eu Também, tenho né, Orlando, ouvido. tanto que eles trabalham, né? Estão querendo umas férias. Bom, vocês vão ficar sem imagem ali. Né? Mas olha só, gente. Então, deixa eu só. Vamos tirar aqui e recolocar aqui. Então, vamos ver o caso. Bom, a pergunta que a Mariana falou, assim, como é que eu reconheço isso? Então vamos, por exemplo, na fase anal. Essa criança na fase anal, se aparecer emergência, eles falam eu me refiro ali. Mas nessa fase anal, olha o que está acontecendo com a criança. Autocontrole, mais autonomia, é uma etapa expulsiva e retensiva. Eu faço cocô, eu seguro cocô. Controle esfincteriano. A gente imagina esse esfíncter só no ânus. Tem esfíncter no ânus, tem esfíncter na bexiguinha, tem esfíncter aqui. Né? Então, tudo isso, a pessoa tem refluxo, a pessoa não consegue segurar as coisas do estômago.
todo esse caminho é de controle, está nascendo ali. A angústia, aí nessa fase está sendo gerada uma coisa que vai ser chamada de angústia objetiva. O que é isso? Desaprovação. Então, é uma angústia objetiva. O que é angústia objetiva? Angústia, já sabe o que é. O que é angústia? Uma dor. O que é angústia? Não é só dor. Não é só dor. É dor, não é só dor. Sim, mas o que é a angústia? É uma dor pelo quê? Não é dor, mas não é só dor. Algo que falta. Hã? Algo que falta. Sim. Não é pela falta só. Desejo. Não é só pelo desejo. Deixa eu ver. Vocês estão perdendo o conceito de angústia. E é importante ter. Peraí. O que é angústia? É a frase de hoje, está aqui na minha camiseta. Eu querer Desejar. tomar uma decisão. Eu só vou sair da angústia se eu me decifrar, de fato. Angústia é eu não conseguir juntar o que eu quero com o que eu desejo. Então eu quero algo, mas eu desejo outra coisa. Aí eu começo, eu começo a me angustiar. Isso é angústia, certo? Se ela é objetiva, se ela é objetal, de onde vem essa angústia? Se ela é o quê? Objetiva, objetal. Não, de onde ela vem? Se a angústia é objetiva, de onde ela vem? Já faz Não, vem de fora para dentro. Porque ela pode ser objetiva, objetal ou subjetiva. Então eu posso estar angustiado porque o ambiente que eu estou me desaprova, me desabona, me desmerece. Ou eu posso estar angustiado porque eu me desaprovo, eu me desmereço. Daí é o obsessivo. Não, isso tudo está dentro do campo que vai originar o obsessivo. Porque o obsessivo pode se sentir cobrado. Então tenta imaginar um obsessivo no ambiente de trabalho e que ele acha que todo mundo cobra dele. Ele vai criar esse viés, então ele vai ter angústia. O que esperam dele. Ou ele vai fazer o oposto, o que ele espera dele. Então esse olhar de dentro para fora, de fora para dentro. Está sendo gerado nessa fase de 2 a 3 anos de idade isso. E aí começa a surgir um que a gente vai chamar de caráter anal, ou personalidade anal. Que tipo de caráter é esse? Que tem ordem, parcimônia, controle, rigidez. Então essas crianças constroem isso. Libido concentrado na região anal, prazer na retenção e expulsão das fezes, além da valorização social dessas atividades. Dá tchau pro cocô. Você fez cocô agora? Eu não acredito, você sujou a calça de novo. Acabei de trocar a fralda, percebe? Isso é valorização social. Você comeu o quê? Fala, meu Deus, sabe? Essas atitudes sociais. E a criança, às vezes, ela dá risada, ela brinca com você. Todo esse caminho, ou ela se sente reprimida. Eu estava falando para vocês que eu trabalhei com um caso bem interessante, que era assim, todas as vezes que ele sentia vontade de fazer o 2, imagine esse quadro, um policial. Sentia vontade de ir ao banheiro, ele morava com a mãe e o padrasto. Mas o padrasto estava dormindo. Ele queria fazer o 2. O que ele fazia? O que é o normal? Ele saía de casa, ele ia para o quartel, fazia o 2 no quartel. E aí a mãe começa a se preocupar, fala, por que ele não faz o 2 em casa? Ele não faz. O que está acontecendo com esse rapaz que precisa controlar tanto as coisas, não pode perder controle do ambiente, está manipulando? Então assim, percebe? O intestino dele não funciona na casa onde existem a mãe e um invasor que tomou o lugar do pai. E há um sofrimento acontecendo, de controle. Então, prazer na retenção e expulsão das fezes, além da valorização social dessas atividades. Então você está dizendo assim, a menina ela está tendo descontrole à noite. E pode ter um descontrole de fazer, não dá conta de fazer. Aprendizado do controle esfincteriano até os 3 anos. A fase, nós temos então o que a gente vai chamar de fase expulsiva, que é a primeira fase. Fezes são objetos destruídos e sua eliminação tem caráter destrutivo. E a fase retentiva, fezes são um material precioso e a criança quer reter para si. Então essas 2 fases estão acontecendo. Então são coisas ruins e eu preciso eliminar logo, ou são coisas tão preciosas e eu preciso guardá-las para mim. Então eu não vou dar para ninguém.
Essa é a questão. Você Olhando, começa a criar um jeito de ser. Uhum. Só pra mim, eu vi, não sei se tem a ver com a psicanálise, que pessoas que gastam muito dinheiro, que tal, não sei se está presa aí na fase anal. Não é pessoas que guardam muito dinheiro. A que guarda. Que guardam. E que aí. Tem medo de ficar pobre. Então, tipo assim, qualquer coisinha da diarreia, vai no banheiro, né? Ou Aí segura, ou prende. Ou prende. É. Aí é um descontrole. Ou é uma forma de ter controle. Pode ser uma fixação. Não é descontrole. Mas eu tenho, é o controle. O controle está sendo dado exatamente pela expulsão. Se eu reprovo o que eu estou fazendo, se eu reprovo, eu estou fazendo alguma coisa e eu não concordo. Eu sinto vergonha, ou porque gastei demais, ou porque fiz besteira, eu descontrolo o meu intestino, porque eu preciso expulsar logo de mim. Aí pode estar uma fixação, né? Sim, pode ser esse padrão. Né? Então, olha, as atitudes dos familiares em relação aos hábitos higiênicos são decisivos no sucesso dessa fase, na superação disso. Como é que eu lido com a criança que está fazendo esse caminho? Eu bato nela, eu agrito, eu ameaço. Então, se eu faço isso, eu posso criar pontos de fixação. Então, quando eu penso que eu estou tirando a criança dessa fixação, porque eu estou reprimindo, é o oposto. Eu estou fixando ela mais ainda. E esse é o processo da loucura. Quer dizer, da loucura não no sentido explícito da palavra. Esse é o processo que é incoerente. Quer dizer, eu estou batendo nessa criança ou brigando com essa criança para ela parar de fazer xixi na cama. E aí que ela faz. Então parece que ela me desafia. Mas é porque eu estou levando ela mais ainda para o ponto de fixação. Então, por isso que a indiferença, o não lidar com isso, é a melhor coisa. Eu já contei para a turma de vocês, eu me lembro que eu contei, da menininha, que foi paciente da minha esposa, que ela chupava um dedo. Ela vai para uma escola nova e ela fica chupando o dedo. E a professora faz uma ameaça para ela, fala assim, quando você estiver chupando o dedo, eu vou falar para a sala toda dar risada de você. Ela pensa na cena, aí ela enfia o dedo na boca. Inconscientemente. Aí ela conta para a sala começa a dar risada, ela põe a mão na boca. Ela entra em desespero, ela entra em colapso com a mão na boca. Nunca mais vai voltar para a sala de aula. É incontrolável. Quer dizer, esse ato que a professora pensou, vou te humilhar para fazer isso, levou ela para a terapia. Então o que tem que se fazer? A criança ela tem que encarar aquela desejo. Ela queria matar essa professora, ela queria matar aqueles alunos, ela estava com raiva, ela não queria mais ficar ali. E quando ela faz esse caminho, ela começa a ficar livre disso. Claro que a orientação foi muda de professora. Orlando, o adulto que costuma ter problema de prisão de ventre, essas coisas, dá para eu linkar com... Desde que não existam causas fisiológicas de fato. Sim, o link é do controle disciplinar. E diarreia também. Sim, das pessoas soltarem ou prenderem. São padrões. Qualquer Então, se eu me reprovo ou tenho medo. Eu ouvi Porque assim, eu falo, mas todo mundo. Não, tem gente que tem estresse, segura. Isso Tem gente que tem estresse, tem gastrite. Tem gente que tem estresse, tem dor nas costas. Tem enxaqueca. Tem enxaqueca. Então, assim, qual é o meu ponto? Qual é o meu ponto que está absorvendo tudo isso para ter controle disso? Ah, tá. Daí tem vários esfíncteres. Sim, Não precisa tem ser refluxo. só. Ah, Tem tá. gente que quando aí começa náuseas. a náusea. Eu estava lendo isso esses dias sobre as crianças que choram tanto que vomitam. Assim, porque o mundo dá conta de é tanto estresse, é tanta dor que eles vomitam. Quando você está estressado e nervoso, você Isso dá é vômito mesmo. face anal. Eu vi na internet uma psicóloga falando que pessoas que têm dificuldade, que gastam demais, não sei se o Orlando vai dizer se é ou não, gastam muito, tem diarreia, tem problema com essa fixação. A única coisa que Não tem. consegue. Gastam sabe? dinheiro? Não é esse tipo Não de tem fixação. nada a ver? Não, essas pessoas retêm, controlam. Quem gasta de forma compulsiva é um outro padrão. Pode ser oral, Então. pode ser, tá? Não vamos trazer Tá, o pé da não tem letra. nada a porque- ver. Anal é isso, é o controle. Não, e vamos só para Oral eu avançar ainda que posso vocês vão fazer ver mais. link com Aí tá. isso. Olha só, Porque já passou o oral e eu não notei. olha só. A facilidade do controle vai depender de amadurecimento físico.
tem que ter mais ou menos 18 meses, que aí a criança já consegue controlar. A compreensão e a comunicação da criança, a criança dá conta de falar o que ela quer. Então, por exemplo, a criança está segurando o cocô. Você pode falar assim, o que você está querendo falar? Você não vai falar, ó, você não precisa dar lição, você não precisa fazer cocô, não precisa trazer esse tema, mas você sabe que ela está dizendo que algo tem que ser falado. Então, se a criança tem essa capacidade, ela vai poder abrir mão, amadurecer. Tá? Compreensão da comunicação da criança, atitudes compreensivas dos pais, entender que ele não tem que reprimir esse ato, mas entender que isso vai passar. Né? Tem reprovação ou aceitação social. Tolerância das crianças às tensões, como é que ela tolera o fato de ela estar sob tensão, sob estresse. E a gratificação com a aprendizagem. Quer dizer, cada vez que ela faz um ato de abandono desse método, ela tem que ser de alguma forma gratificada. Opa, isso não é cognitivo comportamental? Qual o problema? A psicanálise não fala mal do cognitivo comportamental, é o oposto. O cognitivo comportamental fala mal da psicanálise. Certo? Existe aquilo que eu falei para vocês de angústia objetiva do ego, aqui lá em cima está escrito isso. Vitor, faz um favor para mim. Aí atrás tem um interruptor que apaga essa luzinha daqui. Vê só se você consegue descobrir. Orlando, eu estou com dificuldade para acompanhar o que você está passando. Espera aí um pouquinho. Ai, que bom. Tá, ó, porque fase libidinal é a mesma coisa que fase oral? Não. Não. As fases libidinais, a oral é uma delas. Ah, tá, que são os sentidos. Isso. Seriam todas essas. Isso. Ok. Daí, você já falou da fase oral, porque a fase anal está ali em segundo aqui na E nós listinha. falamos também da anal. Mas Isso, eu volto da anal nós para... estamos falando que é sobre o controle, Isso. ligado aos esfínteres, tá. E a oral, eu perdi. Então, a oral é ligada à oralidade. Deixa eu só fechar essa aqui, que é o objetivo, e eu volto na oral para vocês verem. Angústia objetiva está em que fase? Isso. É o que eu estou tentando Não melhorou nada, mas entender. é essa. Angústia objetiva. A angústia objetiva é quando a vida... Mas daí a gente já não está mais falando das fases. Não, estamos na fase oral. Desculpa, na fase anal. Na anal ainda. Na fase anal, essa criança, nessa fase de 2 a 3 anos, está enfrentando os problemas da vida. Tá. Mudou de escolinha, mudou de vizinhança, irmãozinho está nascendo. Isso é objetiva. Sim. Entendeu? Os pais preparam uma viagem, não podem levar a criança, os pais estão em confronto. São situações objetivas. Sim. Não são subjetivas. É que vem de fora. De fora. Então a criança percebe que há formas de conservar o amor dos pais e evitar a punição. Basta atender às exigências. Então o que acontece? Os pais estressam essa criança com os sofrimentos dela, da vida. Então como é que a criança resolve com ela? Segura o cocô ou solta o cocô. Usa a fralda. Vai ter que usar a fralda por quê? Porque ela vai dar trabalho para isso, ou à noite vai fazer isso. Então ela só está tentando resolver um problema fora. Com qual ferramenta? Com o que ela tem. Naquele momento que ela tem o cocô. O cocô é a produção dela. Se os pais se separam, a tendência da criança é se sentir culpada. Você lembra? A criança tem esse narcisismo muito forte. Ela é culpada de tudo, do bem e do mal. Então, se os pais estão enfrentando problema, então ela vai tentar resolver com a produção dela, o cocô. Então, o que ela fez é errado, a culpa está surgindo, então ela tem que eliminar logo. Tem dorzinho de barriga. O que ela fez, que ela está fazendo é tão precioso, é tão importante, ela segura. Então, ela está criando esse caminho. Então ela vai desenvolver uma angústia objetiva como antecipação da desaprovação externa. Comportamento ético só na presença dos pais. Percebe? Isso vai acontecer só na presença dos pais. Por isso que não é incomum dizer assim, mas na escola ela segura. Na escola ela vai no piniquinho. Por que em casa não vai? Porque isso começa a acontecer na relação com os pais. Quando é o contrário? Não vai na escola? Sim, e vai em casa, mesma coisa, está manipulando em casa. Ou está manipulando o ambiente que estressa ela, onde ela vai criar esse controle. Então, se ela só na escola ela segura, ou só na escola ela faz o que não é esperado mais para ela, então aquele ambiente é estressor. É por isso que o terapeuta vai mapear em que momento isso acontece mais, porque é onde ela está tendo controle. Vamos ver uma matriz simples, bem simplória. Criança de 3, 4 anos de idade. Chegou visita, ela vai para o banheiro. Mamãe, vem me limpar. Você está com visita nessa. Ou na hora do almoço, está toda a família reunida, a
criança está controlando o ambiente. Antes de ir pra escola, né? Eu acho que todo mundo que tem filho passou. Sim, que é normal, faz Você parte, pega um né? prato pra comer. Quando vai no E cinema, também- você tá assistindo. No meio do Essa é a vantagem de você ter filhas meninas e elas querem ir para ir ao banheiro. Mas o meu era um menino e quem levava Mas o menino entra no banheiro da. A menina não entra Não no dá avião. pra entrar no Apesar que agora os shoppings fizeram banheiro de família. Né? Ah, é super legal. Daí tem a patente pequenininha. Internalização das proibições vai fazer parte de um super-ego maior e maior desenvolvimento da consciência. É interessante que essa fase, pessoal, é interessante que essa fase ela cria um protopênis. As fezes são um tipo de pênis, que é controle, é um falo, é um protofalo. Então, falo anal. Ah, mas o falo não é pênis? Lacan que vai deixar as palavras mais encaixadas, mas as fezes são um tipo de pênis. Interesse pelas fezes vai se deslocando para o dinheiro. Olha o Por caráter isso que tem estrutural. relação dinheiro Cocô, cocô. isso. E coisas de valor para guardar e trocar. Peraí. Quando você Quando tem você vai no dificuldade banco, de você vai na guardar loja e gasta todo o seu dinheiro e fala, nossa, me limparam. Olha, percebe? Por isso que dificuldade de guardar dinheiro tem a ver com A dificuldade de... gente, Só que não é do controle. que é o, não é do A controle. dificuldade de guardar dinheiro não tem a ver com essa fase. Essa fase é a fase que precisa guardar. A dificuldade de guardar é outra fase. É compulsiva. É outro caminho. Importante oferecer materiais substitutos. Como é que você tira ela desse foco? Né? Essa criança que estava relatando, 5 anos, brincar com areia, com massinha, com barrinho, você está trazendo tudo para fora. No caso de gente, bom, daí a compulsão, que guarda tudo. Guardar tudo. Acumuladores. Acumulador, a fase é essa, exatamente. Dessas sublimações podem derivar talentos artísticos. Né? É uma sublimação. Agora observa, acumular as coisas tem origem aqui. E o toque? Olha, o toque não tem origem, ele é uma defesa do ego. Ele não está posicionado só nessa fase. Vocês vão encontrar pessoas histéricas com esse comportamento também. Por quê? Porque é uma defesa do ego. Né? Então, avançando, vamos voltar aqui só para vocês verem o que a Mariana colocou assim. E a fase anterior, né? E nós tínhamos visto na outra aula, mas não com essa tela. Então, essa fase aqui, do oral, ela vai ter essas características aqui. O trauma do nascimento, separação. Nessa fase acontecem os mecanismos de introjeção e extrojeção. A fase de anorexia e bulimia, agora no adulto, essas neuroses, né, que estão vinculadas a isso, elas têm origem nisso. A frase que a gente muitas vezes utiliza, o anoréxico é aquele que não engole a mãe, e o bulímico eu engulo, mas eu vomito. A fase da nutrição, quando a criança rejeita o peito, rejeita a nutrição, então ela rejeita a mãe. Então, em processos de sofrimento, ela começa a rejeitar comer, ela não tem mais fome. Está todo dentro de um padrão que a gente vai chamar de oral. A satisfação oral por meio da nutrição, a não distinção eu-outro, então há uma confusão. É por isso que o histérico se confunde com o outro, com a vida do outro. Então, porque a fixação vai ser nessa fase oral. Então, a pessoa oral, ela é invasiva e se invade, ela se sente invadida. Diferente do anal. O anal resolve tudo com ela. O oral não, né? Então, etapa de sucção e sádica, ela pode querer morder. O caráter oral passivo ou oral sádico. Então, começa a ter essa forma de agredir o outro falando. Então, você vai ter pessoas que são boca suja, fala palavrão, xinga, não sei o quê. Está muito expansivo nisso. Mas na fase anal, a fixação disso vai ter outro caminho mais forte ainda. Os palavrões são muito imperiosos de agredir. Mas a fase oral tem a ver com essa fala. Eu falo, eu preciso me expressar, e eu preciso agredir o outro, eu preciso ser agredida pelo outro de alguma forma. Então é uma fase de carências, que vão surgir carências de vínculo com as outras pessoas. Libido central nas necessidades nutricionais, mas também na obtenção do prazer oral. Necessidades de calor, contato humano são a base para as relações posteriores, e a libido, a princípio, é narcísica. Bebê e seio são um só. Então são pessoas que invadem e são invadidas. Certo? Esse está acontecendo no primeiro ano de vida da criança. Nos primeiros meses as relações são de objeto parcial, somente por volta dos 6 meses
a mãe então é percebida como objeto. Então nessa fase são as fases absolutas, né? A fase da psicose. O que é a fase absoluta? Eu não consigo compreender a parcialidade como parcialidade. Por exemplo, eu olho para uma pessoa e a pessoa fez um ato mal, e então a pessoa não presta. Não, ela fez um ato mal. Não, a pessoa não presta, ela não vale nada. Isso é uma fixação. Uma forma de lidar oral, onde eu julgo o todo por um item. Nada que fez. Então, assim, o seio que não me dá o leite é um seio mau, que tem que ser destruído. E não se percebe nessa fase que o seio que me dá, que é mau, que me recusa o leite, também é o seio que me dá leite. Então, assim, essa percepção absoluta, ou Deus ou diabo, ou tudo ou nada, é uma imaturidade. As pessoas com fixação oral têm tendência a votar isso. Ou tudo ou nada. Ou eu amo intensamente, ou eu odeio com todo o meu ódio do mundo. São frases de fixação nessa frase. Relação com a mãe é o protótipo entre as relações futuras com o mundo. Se a relação é adequada, o ego se fortalece e aumenta a autoestima. Criança torna-se apta a enfrentar novas demandas, se não, podem ocorrer fixações em padrões orais de comportamento. Então se percebe que no primeiro ano de vida se resulta toda a forma de eu ser ou não maduro de lidar com as frustrações do mundo. Então o primeiro ano de vida, quer dizer, a fase oral vai até os 18 meses, mas o primeiro ano de vida percebeu-se que cria o vínculo completo das pessoas. Entendeu? Mais ou menos assim, de forma Sim, eu sucinta. fiz aqui mais ou menos assim, que a fase oral seria mais agressão, carência de vínculo, certo? Sim, E certo. geraria mais histéricos. Sim. Tá. Daí o anal eu coloquei que é a necessidade de controle, Uhum. de acumular coisas e geraria mais obsessivos. Isso. Só a palavra geraria. Geraria Eu não, entendi o né? que você falou, você não está errado, mas é porque o que acontece? As fixações, elas resultarão, só para usar a palavra gerar, é a mesma palavra, mas elas vão dar um jeito de resolver problemas. Então assim, você gera, usar a sua palavra, você gera um jeito de resolver problemas. E a gente resolve problemas por meio neurótico. O que é neurose? Repetição. Não é uma solução. Por não resolver o problema, você repete. Aí você cria um jeito de ser. Então, todo mundo cria uma estrutura neurótica, Sim. de acordo com essa teoria. Sim, se for neurótico. Porque a estrutura Ah, pode ser não. psicótica. Ou pode Tá. ser por Então, todo mundo que tem um desejo e detém o próprio desejo, que sente, ele vai ter uma estrutura neurótica. Para sempre, ou Tá certo? eu, Ele- tomando consciência ele- desses processos, eu deixo de ser voltará a ser neurótico. neurótico. Voltará a resolver sempre o problema como neurótico. Um neurótico se torna psicótico? Nunca. Para- Esse Uma vez tudo é Ele formado, pode né? ter um surto, né? Ele pode ter surto, e os surtos Mas ele volta. psicóticos, se a estrutura dele é aquela estrutura. Não rompe. Porque uma Não. vez que formou, A estrutura se fecha. Isso é uma perspectiva lacaniana. Freud e Lacan. Se você falar com o Winnicottiano, as perspectivas são diferentes. Se você falar com Kleiniano, é diferente. Vocês vão ver isso no futuro, porque não é estrutural. O lacanismo, né, ele é estruturalista. E Freud é estruturalista nisso. Então nós construímos uma estrutura, fechamos, é daquele jeito, para a vida toda. Então nós estamos vendo aqui estruturas fundamentais. No futuro vocês vão ter essa matéria, estrutura fundamental. E aí a gente vai ver neurose, psicose, perversão. o neurótico tem como se ajudar. Perverso e o psicótico. O perverso não busca ajuda. Porque ele não E sabe. a ajuda para o perverso é por meio da lei externa que funciona. Ele busca Que no brecha. caso É é. lei funcionando. No Brasil a lei não funciona direito. Então ele é um campo fértil para o perverso. O borderline. Por enquanto. Bom, o border é uma estrutura, Parte. neurótica de limite. Ela está dentro de um limite. Ela está no limite da psicose. Ela está escorando na psicose. Só que ela não cai porque as estruturas não se quebram. Mas ela põe o dedinho lá. Mas é uma pessoa perigosa. Depende, ela é mais perigosa para ela. Só que esse perigoso para ela pode oferecer perigo para quem está junto.
Por que Só que eu que digo? ela- Porque você não tem um tipo de border, você tem um border que manipula, você tem um border que sofre, você tem um border que se corta, que vai querer se atirar de um prédio sem querer morrer, que vai fazer um monte de vivências ligadas a isso. Então o border é uma pessoa instável, extremamente instável. Então, assim, border é paciente para a vida toda e normalmente paciente psiquiátrico também. Mariana? Ah, pensei que você tinha feito. Não. Não? Eu só queria que você repetisse essa frase. Todos que têm um desejo, que é o neurótico. Sim. Todos... É porque o psicótico não tem o próprio desejo. Não é que eu não... O perverso não tem desejo. Para formar a estrutura, É. os neuróticos. Os Todo neuróticos. mundo que tem um desejo... Resolve seus problemas de forma neurótica. sim, Repetindo. exatamente. Orlando, como que forma esse? O border é também uma dessas fases? No border histérico, há uma discussão de que a fixação border seria, uma discussão, tá? Fechado, seria oral e numa fase bem primitiva que era objetal ainda. Então ele não conseguiu construir o outro no momento que ele precisou, demandou-se dele alguma solução. Então quando ele está estressado, ele não dá conta de se colocar no lugar do outro, ele é egocêntrico, ele é mais que isso, ele é extremamente narcisista. Border. O autista é psicótico? Ele não tem o próprio desejo. Ele está caminhando no desejo do outro. Mesmo que seja no... Não importa o tipo de autismo, a fixação dele é uma fixação. Pode ser, normalmente é oral, né? Pode ser também oral, anal. Por quê? Porque o autismo pode romper até 3 anos. Romper? O autismo é um rompimento estrutural. Ninguém nasce autista. Ele pode aparecer até os 3 anos? Mesmo o bebê. Não tem opção. Porque às vezes o Quanto mais bebê precoce- ele já não fixa o olho. Não, ela nasce fixando. Pode surgir com 2, 3 meses. E o que O leva a isso? autismo. O processo é neurológico, por algum motivo. Uma doença, um tombo, um trauma, um desencadeamento ligado ao DNA, né? Alguma coisa acontece. Eu brinco com a seguinte situação: a forma carrega uma fissura, um problema. Então ela vai impedir que a massa cresça completamente. A não ser que você localize logo o problema e aí você arruma o que a gente vai chamar de estimulação precoce. Então o bebê perdeu o olhar aos 3 anos, por isso que tem aquele acompanhamento, a criança no postinho, eles estão observando tudo isso. Então a criança, o médico está lá, busca o reflexo da criança, a criança não reage mais aos reflexos, problema auditivo, problema neurológico. Se é neurológico, corre automaticamente com a estimulação precoce e aí você evita danos severos. Então você vai ter a formação de uma criança não tão comprometida, mas aí o autismo é rompido. Então o autismo é uma falha neurológica que provoca uma falha psíquica. E como os pais muitas vezes não observam, porque eles estão ali o tempo todo com a criança, a criança não responde, não, é porque ela está estressada, é porque ela está desinteressada. E aí os pais não correm a tempo, e aí o autismo rompe e começa a comprometer. Aí só quando os comprometimentos são severos é que os pais percebem. Então o médico é alguém treinado para observar esses acontecimentos. Eu devia ter gravado a aula de Então é neurológico. Aí não, o que vai romper é o neurológico. Mas você não nasce autista. Aí a forma adquire um defeito e aí Então não tem nada a ver com assim, de repente a mãe, o cuidador, o pai da família, né? As pessoas que estão por perto. Não tem nada a ver com o trato. com o trato não. Fixação. Não. Vai acontecer algo no corpo. Pode acontecer assim. Derrubou a criança no chão. Né? Ou a criança. Aconteceu algo que desencadeou algo no corpo, no neurológico. Como tinha essa trinca na forma? Não, aí trinca a forma. Aí, A forma não está trincada, a forma está normal, e acontece algo que a forma trinca. Ou porque já é um facilitador genético, mas o facilitador não é um garantidor, ele está ali. E aí, de repente, surge uma situação traumática. Aí bateu ali na forma que tricou, pronto. Aí a massa vai crescer e vai vazar. Não vai conseguir crescer mais. E não necessariamente seria rompido. Então, Talvez então, não poderia exato. ficar ali aquela. A vida toda.
Então, assim, você vai encontrar famílias onde todo mundo da família tem autismo. Você sabe que existe algo genético acontecendo e um contexto. Aí você pega essa criança, a criança... Você pega 2 gêneros, né? Um criado numa família, outro no outro. Uma família disforme, disfuncional e outra funcional. Essa família desencadeia o autismo, essa família talvez não desencadeie. Talvez, né? Talvez. É porque o genético não garante, ele só é o indicador. Ninguém sabe. Não tem Não. Como qualquer doença, né? Pega uma meningite. E Pega era uma isso, doença você muito tirou. Era isso que eu queria falar. Que eu tenho um caso, assim, que eu Pegou uma acompanho, meningite, teve meningite. desencadeou, e aí a forma criou um defeito. É como se tivesse tido Um trauma, um tombo. um tombo, uma lesão. E aí o que acontece? Se descobre aquilo imediatamente, aí você vai ter especialistas que vão começar a trabalhar isso, para que os prejuízos não sejam tão intensos. Para minimizar. Para minimizar. Então essa criança vai ter uma vida razoavelmente adequada. Talvez uma Quase. dentro da normalidade possível. Agora, se você não descobre isso, aí ele não aprendeu a usar os esfíncteres, não vai aprender a usar o banheiro, Depois não vai não tem aprender a noção. falar. E aí você vai, nossa, o que está acontecendo? É que tem atraso e aí não dá para voltar atrás nisso tudo. O jogador de futebol, Lionel Messi, ele é autista. Ah, o Messi é autista? É autista. É Asperger, né? É o Asperger. É porque hoje o Asperger está perdendo esse nome, né? Está virando É a Terra. mesma coisa? Agora não tem mais. Você não tem mais autista, Asperger e o pessoal do TGD. Então eles estão sendo todos abarcados como transtorno do espectro autista, TEA. Então você tem assim, do grave, você tem o leve, grave, moderado e leve. O dele deve ser bem leve, então. Possivelmente leve, porque é a vida normal, né? E aí você vai ter, e você tem um grupo de autistas que são superdotados, tem um nome específico. Porque ele evadíssimo. Isso. O Doctor é esse caminho. E tem uma idade Pra romper o autismo. mínima ou é a máxima? No máximo 3 anos. Se não for até os 3 anos, não. Mas pode ter outras degenerações que vão estar no mesmo espectro autista. Não é autismo, mas estão no espectro. Tá. Então, que pode acontecer, tem um fenômeno que acontece só com meninas. Pode acontecer até 10 anos de idade. Aí tem deformações fisiológicas, Nós vamos ter que. Gente, ó, não Nossa, conseguimos fechar ainda. Nós nossa, teremos que eles então na estão semana indo que vem. embora, Eu mando essa Não, é que tela a minha filha chegou. e a outra turma deve começar a esperar. Eles já são A outra turma já tá- só para eu fechar então com vocês, Então, nós vamos precisar avançar. Tá. 8. Ah, Então, nós vamos precisar então fechar. Tudo bem? A gente Aham, avançar mais. Porque daí eu mando esse material aqui para vocês. Porque daí tem aquela pergunta que a Marina falou: como é que eu sei que uma pessoa está nesse quadro? Aí Olhando então terça, né? Isso. Terça às 8. Terça às 8. Manda os livros lá de